Galera, como que a gente consegue sair de uma planilha como essa, em que a gente tem que alinhar na mão os gráficos, para algo mais bonito e mais prático, como essa aqui, em poucos cliques, usando a dica desse vídeo? Para ver, bora lá! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício da Ultimate Treinamentos e hoje eu quero mostrar para vocês como que a gente faz para alinhar esse gráfico. O que muita gente faz é criar o gráfico, você pode criar o gráfico de diversas maneiras, a gente tem vídeo aqui no canal, e no final a gente colocou todo mundo no lugar só. Essa base vem das planilhas anteriores, leste, oeste, a gente tem os gráficos, e eu quero colocar todo mundo arrumado. Jeito difícil é clicar no gráfico e ficar por alinhando, difícil, aqui volta, aí diminui e vê, será que coube? Não. Você vai ter que trocar o tamanho manualmente, mas você faz isso com a tecla Alt apertada. Aperta a tecla Alt à esquerda do seu teclado e quando você for trocar o tamanho, aumentar, diminuir a largura ou a altura, com o Alt apertado, ele vai ficar exatamente na divisa da célula. Olha só que interessante. Eu vou clicar no gráfico, vou apertar o Alt e vou diminuir o gráfico. Olha o que ele faz. Ele diminuiu uma coluna e agora ele fica exatamente entre C e D. A gente agora, por exemplo, faz na altura. Entre 2 e 3 ele já ficou, entre 3 e 4 ele já ficou. Então a ideia é você diminuir e aumentar sempre com a tecla Alt apertada e faz isso para todos os seus outros gráficos. Repara, aqui ele está exatamente daqui para cá e quando a gente aumenta, ele continua com essa proporção baseada na sua célula. E aí tem uma coisa super interessante, você vai montando o seu gráfico, já está ficando mais bonito, olha só que legal. Já está valendo o like enquanto eu monto esse conteúdo para vocês, olha só como é rápido. E você não precisa ficar horas mudando cada um dos cantos dele. Mas Maurício, ok, fiz isso. Só que olha o que pode acontecer quando você vai aumentar ou diminuir a sua coluna. Deixa eu pegar o segundo exemplo que está pronto. Se a gente por algum motivo tem que aumentar a coluna por causa de um título ou não, repara que um dos gráficos ele aumentou e o outro gráfico não. É aí você que vai depender se você quer ou não essa configuração. Por padrão, o gráfico aumenta junto com a sua célula. Você vai lá e aumenta qualquer uma. Se ele está alinhado nessa célula, ele vai lá e aumenta junto. Para não deixar isso errado, como os outros estão certinhos, o que você faz para manter o tamanho desse gráfico, independente das colunas aumentarem ou diminuírem? E isso vale para a linha também. Você vai clicar no seu gráfico com o botão direito, deixa eu voltar isso aqui. Vai clicar no gráfico com o botão direito, procurar bem a área do gráfico, e quando você clicar com o botão direito, vai aparecer essa formatar área do gráfico. Precisa ser na parte vazia do gráfico. Ó, clicar na borda aqui, botão direito, formatar área do gráfico. Se você clicar em outra área, não vai aparecer esse botão, aí você procura até chegar nele. Se você não conseguir, comenta aqui embaixo que a gente mostra exatamente, cria algum conteúdo bem específico sobre isso. Formatar a área do gráfico. Vai aparecer à direita um monte de coisa com tamanho, com cor, com borda, e a gente vai clicar nesse botão de tamanho. Deixa eu colocar um zoom nele. Aqui a gente tem esse item, que é exatamente esse botãozinho de tamanho, propriedades. Vai estar fechado isso aqui. Você aumenta esse campo de propriedades e dentro dele, deixa eu sair daqui, você marca esse item chamado, deixa eu voltar para o gráfico. Você marca esse item chamado não mover ou dimensionar com as células. Olha só, clicou, por mais que você aumente ou diminua o seu gráfico, ele continua com o tamanho padrão que você tem. E aí isso é legal para quando você tem um compilado como esse, ó, deixa eu voltar para o gráfico geral, ou se você tem vários tipos de gráfico soltos numa planilha, cada um mostrando um indicador. Repara que aqui eu tenho um gráfico de barra falando sobre esse controle de participantes, um gráfico por região agora com pizza, e depois um gráfico de cotação do dólar que tem um monte de informações. Imagina que a gente quer alinhar pelo menos todos na largura.
começa num canto e termina no outro, todo mundo junto. A gente faz a mesma coisa. Alt apertado, aumenta, diminui, faz o tamanho que você definir. Depois no de baixo, o Alt apertado. E depois o outro também com o Alt apertado. Por mais que ele seja mais largo, você cria um padrão. Fazendo desse jeito com o Alt, todos os seus gráficos vão ter exatamente o mesmo tamanho. Fica muito mais bonito apresentar o indicador, fica muito mais fácil de você movimentar isso. E se você quiser mudar ou não, você consegue fazer isso com o botão direito, formatar e mover ou dimensionar, ou não mover ou dimensionar. Tem tanta coisa legal de gráfico, a gente tem uma playlist de gráfico falando de gráfico de linha, gráfico de coluna, gráfico de meta, mini gráfico para um gráfico como esse aqui ficar dentro da sua própria célula. Eu vou colocar nos cards de informações e também na descrição do vídeo. E se você quiser dominar o Excel desde o básico, chegando lá no avançado e mexendo com o dashboard, que também é gráfico, a gente tem um curso completo que na plataforma você tem acesso às planilhas, você tem como baixar esse conteúdo, tem planilha corrigida, tem uma área para tirar dúvida com quem comprou o treinamento e a gente consegue dominar e no final você tem um certificado de conclusão que é válido em território nacional. Fala a verdade, vou colocar esse link no primeiro comentário fixado e qualquer dúvida que vocês tenham é só comentar pra gente. Aproveita para seguir a gente também lá no Instagram e no TikTok, é @altmtreinamentos. E toda quarta-feira a gente tem vídeo aqui, então se inscreva para ficar de olho nas novidades. Beleza? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.